Amém. Pastor Jason, nosso amigo, nosso mestre. Natan fazendo as perguntinhas no carro para mim. Aí ele disse, será que o pastor Jason vai saber? Eu falei, vai saber todas. Brincadeiras à parte, é um homem de Deus, né, está conosco lá na Igreja Nova Vida de Piedade, né, e há pouco eu falava com ele que eu iniciei lá em Piedade, passei um período lá e estamos aqui já há 17 anos, né, mas ele está acompanhando com a sua esposa, e Ângela, são muito bem-vindos. Esse espaço é todo seu, o microfone é seu, a casa é sua. Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique à vontade, obrigado. Vou deixar essa Bíblia aí já ungida. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui, muito mesmo. Estou feliz de estar aqui com os queridos amigos, irmãos, conhecendo esse lugar. Eu me sinto muito à vontade porque muitas vezes estive em celebrações como essas, porque temos uma trajetória missionária, né? Eu me vejo mais como missionário do que como um pastor, e abrimos algumas igrejas nesses 30 e poucos anos de ministério, e é sempre uma ocasião muito boa celebrar, não é? E a gente trabalhando em solo estrangeiro, a gente não podia, às vezes, ter os recursos que temos aqui, né? E, às vezes, uma luta para achar brasileiro aqui e ali, mas a gente fazia uma festa, parecia que estava com o Maracanã cheio, né? Festejava, cantava, assim como vocês estão cantando hoje. Isso é muito bom, porque 2 anos de uma igreja representa muita coisa, não é? São 104 domingos, pelo menos, e mais as quartas, não é? Quantas ocasiões, quanta gente foi ministrada, quanta palavra Deus inseriu no nosso coração, e essa cidade está sendo mudada pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por esse lugar tão agradável, tão bem cuidado, por esse povo tão bonito. Raramente eu venho para o lado de cá, e fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. Agradeço o convite, agradeço por estar entre amigos, entre irmãos, e quero usar esse tempo para ministrar, para compartilhar algo com o que Deus tem falado no meu coração esse mês inteiro de agosto. Eu não sei se acontece assim com os outros companheiros, com os outros pastores, mas de vez em quando é como uma onda que vem, assim, uma ministração que Deus traz ao coração, e eu quero sair dali para outra, e a minha esposa, que é mais experiente que eu, ela diz, amor, Deus está ministrando aí, segue por aí, fica por aí. Então, esse mês inteiro, estou mergulhado nesse tema, e estava me preparando para ministrar algo completamente diferente, e aí, de novo, voltei. Então, mesmo ministrando algo diferente, eu estou me sentindo dentro daquilo que me propus a estudar esse mês. Eu queria que você fosse comigo, ou você abra a sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, né, em Atos capítulo 9, que fala da conversão do maior homem depois de Jesus Cristo. Fala de Paulo. Parabéns por essa festa bonita, pelas perguntas, pela dinâmica. Muito legal, muito bom, gente. É por aí mesmo. Atos 9, acharam Atos 9 aí? Trago um abraço lá da nossa igreja em Piedade, e é sempre bom saber. Eu não sabia da história do pastor, eu fiquei sabendo hoje, não é? Que bom, Maricá ganhou, né? Itaipuaçu ganhou, em trazer essa família para cá. Atos 9, você achou? Na versão que eu tenho diz assim, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus,
a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E aí ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Amém. Só até aqui. Você deve conhecer essa passagem da conversão de Paulo, não é? Mas eu queria frisar que o capítulo 9, ele está entre 2 capítulos igualmente importantes, o 8 e o 10, porque quando Noé povoou a terra novamente, depois do dilúvio, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E esses 3 homens receberam de Deus a incumbência de repovoar a terra. E, igualmente, levar o amor do Senhor para as pessoas a quem eles conduzissem, a quem eles chegassem, a quem eles mesmos seriam usados para abençoar. Então, deles foi o pai dos semitas, o pai do povo de Israel e dos povos vizinhos do Oriente Médio, que é Sem. O outro, Jafé, que foi para uma outra região, e Cão, que foi para a região da África. Jafé alcançou o leste europeu e de lá vieram até nós. Mas esses 3 homens tiveram a incumbência de levar também o amor do Senhor. E o capítulo 8, 9 e 10 fala da conversão de um semita, da conversão de um descendente de Jafé e de um descendente de Cão. Capítulo 8 fala da salvação do etíope, que foi salvo, um homem lá da Etiópia, da África, descendente de Cão, que veio na festa de Jerusalém. Foi uma viagem longa, numa carruagem bonita, como ministro da fazenda, e ele veio, e ele procurava Jesus, queria entender do Messias, não achou na festa, e na volta para casa, Deus não queria que ele voltasse sem entender. Então, era um descendente de Cão que precisava ser alcançado e levar o evangelho para a África. Então, Deus olhou por perto, usou o GPS dele e achou um Filipe, um diácono fugitivo da perseguição, lá de Jerusalém, que estava escondido em Samaria. Falou para ele: eu preciso de você na estrada deserta de Gaza. Ele se moveu para lá, e lá ele alcançou o etíope, e ele explicou as Escrituras. O homem quis ser batizado, e dali o homem levou o evangelho para a África, e a primeira igreja aberta na África existe até hoje na Etiópia, aberta por esse etíope, do capítulo 8. Você vai para o capítulo 10, pulo 9, e é agora Pedro, na cidade de Jope, na casa de um outro Simão, o curtidor, ele tirando um dia de férias, porque tinha trabalhado muito, e aí na cidade vizinha, 3 dias de viagens, estava um homem gentio, um homem que era da corte italiana, um homem que era do Império Romano, e esse homem tinha visões do céu, esse homem dava esmolas, fazia orações, mas queria conhecer mais do Messias. O Senhor apareceu a ele e disse: manda buscar a Pedro, que está em Jope, e ele vai te explicar o que você precisa. Então, ele mandou 3 emissários que foram lá, e o Senhor se moveu no coração de Pedro, que jamais, como judeu, entraria na casa de um gentio. Deus o tocou, ele aceitou aquela comitiva, foi até lá, ele ministrou para Cornélio, o primeiro gentio a se converter, e Cornélio foi o primeiro dos descendentes de Jafé a receber o evangelho. E o capítulo 9 é um descendente de Sem, dos semitas. Paulo, o homem mais importante desse tempo da história, ele era odiado pela igreja, odiado pela igreja. Pense em alguém que hoje você odeia, daquele que você diz: esse aí a gente quer que vá para o inferno, esse a gente não quer nem que se converta. Pense em alguém assim, pois Paulo era pior, porque a igreja de Jerusalém, no capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 8, onde ele se converte, o 9, era uma igreja muito grande, uma igreja que explodiu, e uma igreja que Paulo desbaratou. Paulo, com sua perseguição, com suas cartas, com a autorização das autoridades, ele prendeu homens, mulheres, ele desbaratou a igreja, e a Bíblia diz, no capítulo 8, no início, que todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. Quando a gente compara a nossa igreja de hoje, irmãos, não é? Nós, como pastores, ficamos exigindo assim, para ter uma igreja, a gente precisa de um lugar bom. A gente precisa de um bom letreiro na frente, a gente precisa de um bom logo, a gente precisa de boa música, a gente precisa de bons assentos, a gente precisa de bom equipamento de som, a gente precisa, e a nossa lista é tão boa, e é uma lista decente, é uma lista que não tem nada de pecado. Mas quando se compara com a igreja primitiva, ela começava por não ter um templo. Aonde ela se reunia? Onde desce. Porque o templo era dominado pelos religiosos.
E as mulheres não podiam passar do pátio. Então, Jesus, toda vez que aparece no templo, não pensa que ele está lá dentro na tribuna. Ele está no pátio cá fora, falando onde as mulheres podiam chegar e os estrangeiros também, que dali não passavam. Então, a igreja se reunia ali no pátio do lado de fora e nas casas, porque nas sinagogas também estavam dominadas. Então, a igreja não tinha um lugar como nós temos, um lugar fixo. Às vezes você pode dizer, poxa, a igreja aqui ainda não tem seu próprio templo, mas tem um lugar lindo para se reunir. E a igreja primitiva não tinha. Isso não impediu que ela crescesse. A igreja primitiva não tinha um nome. Primeira coisa que a gente pensa, antes de ter povo, a gente quer ter um nome, né? Que nome a gente vai dar para a igreja? Não tem ninguém ainda, mas a gente já tem um nome para dar para a igreja. Mas a igreja primitiva não tinha um nome, irmãos. Não há nenhum registro. Se ela era Nova Vida, Assembleia, Batista, Presbiteriana, ou se era igreja primitiva. Esse foi um apelido que nós demos. A igreja não tinha um nome. Já pensou você ser membro da igreja que diz assim, queria que você fosse na minha igreja. Onde ela fica? Eu tenho que saber onde vai ser a reunião essa semana. Como é que é o nome da sua igreja? A gente não tem um nome ainda. E não vai ter. Você é da igreja sem nome, você é da igreja sem endereço. A igreja que não tem um microfone, a igreja que não tem não tem nada. Qual o telefone da igreja? Nós não inventamos ainda. A igreja não tem nada. A igreja primitiva não tinha nada, nenhum recurso de comunicação, não tinha telefone, não tinha e-mails, não tinha websites, não tinha veículo, não tinha combis, não tinha nada, irmãos. Como é que essa igreja, numa reunião, parte para 3.000 pessoas? Daqui a pouco, outros 5.000. Essa igreja crescia de 1.000 em 1.000. Não é? Todo pastor quer isso. Esse é o melhor problema que a gente pode ter, problema de crescimento, não é? A gente diz assim, eu não sei onde botar mais gente, mas ninguém reclama por isso. A gente quer que venha mais gente e mais gente. A igreja primitiva tinha problema de gente. Era muita gente que tiveram que fazer uma reunião para escolher diáconos para atender as pessoas de tanta gente que vinha. E não tinha um lugar fixo, não tinha um nome do lado de fora, não tinha equipamentos que nós temos hoje, não tinha nada do que nós temos. Mas a igreja primitiva, ela tinha um elemento que é o mesmo necessário para que qualquer igreja desenvolva-se. E é o que aparece nesse texto. Paulo, ele está irado, porque ele era um homem sinceramente equivocado. Ele tinha certeza de algo que ele não tinha certeza. Ele achava que ele estava defendendo a palavra de Deus, a lei de Deus, porque ele esperava o Messias, ele era estudado, ele não era qualquer um. Ele falava 3 idiomas, ele tinha um documento do império. Paulo tinha carta branca, andava por onde fosse. Mas esse sujeito, quando soube do que ele chamava de caminho, que era um grupo de pessoas que diziam que o Messias já tinha vindo, e havia um grupo de pessoas dizendo que o Messias, filho de Deus, era o tal do Jesus, que nasceu numa estrebaria, que nasceu numa cidadezinha desse tamanho, que não veio de uma família nobre, era improcessável para Paulo. Ele não conseguia engolir essa história. Então, Paulo falou, eu vou lutar contra isso. Eu não posso aceitar esses impostores dizendo que o Messias já veio, e ele assumiu essa briga. Deus olhou de cima e falou, esse cara é bom, ele só está equivocado. Ele está com o mapa de cabeça para baixo. Ele acha que está indo para o Ceará e está indo para o Rio Grande do Sul, porque ele virou o mapa está errado. Mas se eu pegar esse sujeito, ele vai trabalhar para mim, porque ele é bom no que faz. Ele mata pelo que ele acredita. E a Bíblia diz que Paulo arranjou cartas e prendia mulheres e crianças e homens, e ele deu trabalho, e ele dispersou a igreja primitiva. A igreja primitiva também não tinha esse tipo de concorrência, né, de som. Ele dispersou aquele povo todo, fugiu um para um lado, um para o outro. Filipe, que era diácono, se escondeu em Samaria, cada um foi para um lugar. E Paulo agora vai progredindo, ele já arrebentou com a igreja de Jerusalém, então ele diz, eu estou sabendo que tem uma igreja lá na Síria, lá em Damasco, e eu vou para lá também. E ele consegue cartas para ir para lá. E quando ele vai, perto do meio-dia, na entrada da cidade, o Senhor o derruba com uma luz mais forte, ele cai cego, ele já cai sabendo que ele está lidando com alguém superior, que ele já cai dizendo, quem és, Senhor? Ele sabia, uma luz mais forte que o sol me cegou, e ele fica cego por 3 dias, e ele é levado para dentro da cidade, e ele vai parar na casa de um tal Judas, numa rua chamada Direita, e ali está ele cego, tentando entender o que está acontecendo, e o Senhor falou para ele, quando ele caiu cego, ele disse, quem és, Senhor? E o Senhor falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, você acha que está me defendendo, você está me perseguindo, e o Senhor se identifica com Paulo, e Paulo fica cego. Agora Deus precisa do elemento mais importante que toda igreja precisa, e tem vários deles aqui. Deus precisa de um voluntário, Deus precisa de um desses anônimos, Deus precisa de alguém
como eu estou estudando esse mês, de um improvável. Você sabe o que é um improvável? Improvável é aquela pessoa que se baseia numa frase, qualquer um menos eu. Me mira, mas me erra. Sabe essa frase? Eu não, qualquer um. Vamos precisar de alguém para falar, não, e qualquer um, pastor, menos eu. Olha, faltou a pessoa que ia cantar, eu preciso, não, menos eu. O improvável é o que ele não se considera capaz de fazer uma tarefa que precisa ser feita. E quando nós lemos a história da conversão do etíope no capítulo 8, da conversão de Saulo no capítulo 9 e da conversão de Cornélio no capítulo 10, Deus usou 3 caras improváveis. E no capítulo 9, especificamente, o Senhor já cegou Paulo. Paulo agora está na mão do Senhor. Ele está guardado numa casa. Agora o Senhor precisa que alguém vá lá e procure. Quem que o Senhor acha? O Senhor acha, escondido dentro de Damasco, um sujeito chamado Ananias. Ele só aparece nesse capítulo. Quem era Ananias, irmãos? Ananias era um sujeito cantando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ninguém me acha, ninguém me vê, eu não quero sair daqui, eu não quero, porque esse cara é perigoso, esse cara que está acabando com Jerusalém, que ele não acha a gente. Tudo o que ele queria era a distância do tal Paulo, que era o terror da igreja. Aí o Senhor diz, Ananias, e Ananias usou a frase mais bombástica, mais poderosa que pode passar por nossa boca. Uma frase de 3 palavras, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quando você fala isso pega. Isso é perigoso. Que ele falou, eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse, então tá bom, preciso de você. Ananias nem tinha ideia do que o Senhor queria, né? E o Senhor falou, Ananias, deixa eu te contar. Tem uma pessoa na casa de um certo Judas, na rua chamada direita, eu já estou te dando o endereço. Eu preciso que você vá lá e ore por ele. E Ananias diz, quem é, Senhor? É Saulo de Tarso. E aí Ananias, que tudo que queria na vida era ter distância desse cara, ele tenta explicar para o Senhor não está sabendo. Esse cara é o que acabou com a sua igreja lá em Jerusalém. E quando o Senhor diz, ele está cego, deixa morrer cego, Senhor. Melhor, porque assim ele não persegue. O Senhor diz, não, foi eu que ceguei. Foi eu que cheguei porque esse homem vai ser um instrumento nas minhas mãos. Senhor, escolhe o outro. Senhor, não é possível. Esse cara não... Não, rapaz, eu escolhi. E eu preciso que você vá lá, Ananias, e ore por ele. E aí o Senhor começa a comprometer Ananias, porque o Senhor diz assim, Ananias, você não pode avacalhar com o processo agora, porque eu já mostrei para o Saulo, apesar dele estar cego, numa visão, você indo lá para orar por ele. Então você não tem jeito agora de dizer que não vai. Que eu já adiantei o processo. Eu já falei, ele numa visão já viu um sujeito chamado Ananias, que vai lá orar por ele, ele vai recuperar a visão. Então, se você não for, você estraga meu plano. Ele já tinha dito, eis-me aqui. Deus sabia que para que Paulo fosse convertido e fizesse o estrago que fez no inferno, não na igreja, depois de convertido, o Senhor dependia de uma pessoa improvável. Alguém que diz, qualquer um. Irmãos, quando chegarmos no céu, a gente tem que procurar Ananias antes de procurar Paulo. Para agradecer, porque o seu evangelho chegou a nós. Se hoje nós estávamos fazendo perguntas aqui sobre as cartas aos romanos, se hoje eu estou falando sobre ele, não é por causa de Paulo, é por causa de Ananias. Porque Ananias podia travar o processo de Deus e dizer, Senhor, eu não vou. Mas como ele disse, eis-me aqui, ele saiu da categoria de incapacitado para a categoria de capacitado por Deus. Deus não tem problemas com pessoas incapacitadas. Estou eu aqui para provar isso. Deus não tem problema, porque se um incapacitado se disponibilizar, Deus aproveita. Agora, se uma pessoa que é capacitada não se disponibiliza, Deus não tem como usá-lo. O problema não é ter capacidade, é estar disponível. E essa frase, eis-me aqui, Senhor, é uma frase que Deus continua querendo ouvir de nós. Porque Ele faz todo o arranjo, Ele faz todo o esquema, Ele orquestra todo o processo. O que Ele não pode ouvir é depois que Ele pega um sujeito que é estratégico para o reino, e Ele já segurou o sujeito, Ele precisa de algum anônimo, de algum que diga, eu sou um incapaz, eu sou um improvável, mas Deus precisa desse sujeito para vir orar por Paulo, orar por aquela pessoa, para que o processo continue, e aí você vai e diz, eu não, Senhor, eu não tenho capacidade. Nós muitas vezes dizemos isso. Eu não tenho capacidade. Semana passada eu estava lembrando que no início da minha caminhada nos Estados Unidos, meu inglês era quase zero, irmãos. Quase zero. E na luta para arranjar uma igreja, eu consegui um exército da salvação.
e o pastor americano gostou de mim, e a esposa dele era havaiana, e ela tocava piano, era um culto muito animado, e aí eu estava com a minha congregação lá brasileira, usando os dias que podia, bem o estilo de vocês aqui. Eu tinha 2 dias na semana, e aí eu usava o salão social deles também. E eu estava fazendo os cultos, de repente ele vem e fala para mim, Jason, eu vou viajar de férias para o Havaí com minha esposa, e eu preciso de ajuda. Eu falei, sim, claro, estou aqui. Ele falou, eu não vou chamar ninguém para dirigir a igreja nesse período. Eu falei, vai fechar os cultos? Ele falou, não, você cuida. Isso já era um diálogo difícil, irmãos, porque ele me explicando com muito, com muito gesto, com muito desenho, para eu entender. Não, you're gonna take care of the church. Who? You who? Me? No, yes, you, Jesus. Esse homem já veio com o programa pronto, ele disse assim, eu não vou convidar ninguém para dirigir a igreja, você dirige. Eu falei, quem vai vir tocar o piano no lugar da sua esposa? Você toca o piano. Eu falei, o que é isso? Irmãos, por alguma loucura, eu disse que sim. E aquela igreja de americanos, eu preparei minha filha. Né, os pastores preparam os filhos. Filho de pastor, ou vai para o reto projetor, ou vai para o projetor, ou vai para o GV, tem que fazer alguma coisa, né? E aí, peguei minha filha, tadinha, era uma adolescente. E eu falei para ela, filha, você vai ter que traduzir o pai, porque o pai vai pregar. E a introdução eu me virei, preparei, ensaiei, fui para o piano e fiz o louvor lá animado com o povo e tal. Legal, deu para fazer. Mas a hora da mensagem, eu preparei uma mensagem sobre fé, algo em extinção, ainda lembro. E todo em português. Até para falar isso é difícil em inglês. Fé, algo em extinção. Mas eu estava em português. E aí eu trato com ela. E ela está ali. E eu falei, agora é a hora da mensagem, abram suas Bíblias e tal. Eu falei, filha, vem, por favor. E ela foi, olhou para mim assim e falou, vou não, pai. Eu falei, filha, o pai, não tem jeito, você precisa ajudar. Ela falou, pai, eu não vou. E aí começou um diálogo em português, diante de uma igreja americana. Eu, filha, pelo amor de Jesus, eu não posso pregar isso em inglês. E ela, pai, me perdoa, mas eu não, dessa vez eu não vou. E eu comecei a falar, Jesus, que quis usar a autoridade de pai, de pastor, você tem que vir. Pai, eu não vou, não vai adiantar. E o pessoal começou a rir, porque viu que tinha um diálogo ali sofrido. E eu, pelo amor de Deus, você tem que vir, minha filha. Ela, não vou, pai, não vou. Eu, filha... E o povo esperando, e eu não sabia o que fazer, irmãos. E eu fiz o quê? Eu fiz o que o improvável faz, que o incapacitado faz. Eu falei, eu vou pregar em inglês. Não, eu vou. Irmãos, não é que eu falei? Eu preguei a mensagem, tinha uma hora que eles olhavam assim, que eu via que eu tinha que repetir, que eles não estavam entendendo. E eu lembro que eu falava face, falando de fé, eu falava face, e em inglês o face, né, e faith, né, faith é fé, e face é face. E no início fui embalando, daqui a pouco eu já não me preocupava em falar faith ou face, eu falava your face, e a pessoa pensava que era a sua cara. Mas até nisso o Espírito Santo foi ajudando. E no final eles receberam, e aí eu preguei o mês inteiro. Fui animado, quase que eu não deixo o pastor voltar. Fui me animando. Depois eu falo, como é que eu fiz um negócio desse? Se você quiser medir seu nível de capacidade, a obra de Deus para hoje. Mas se você disser, Senhor, eu sou um improvável, eu não vejo capacidade em mim, mas eu vou dizer a frase de Ananias, eis-me aqui, as coisas acontecem. O que o Senhor está procurando não é gente capaz, é gente disponível. Porque se você está disponível, como Pedro no capítulo seguinte, Pedro está de férias, ele já ressuscitou gente, ele está agora tranquilo, e ele é um judeu, bem judeu, ele não vai entrar em contato com os gentios. O Senhor manda os emissários que chegam lá, batem na porta, e quando eles dizem, nós viemos com o recado de Cornélio, um centurião romano, ele diz, eu vou. Ele era improvável por causa da sua cultura, mas ele disse, eu vou ir, porque ele foi, a Bíblia diz em Atos 10, 44, enquanto Pedro explicava, caiu o Espírito Santo sobre eles, e todos foram cheios, e Cornélio se tornou o primeiro gentio a se converter. Não foi porque Pedro era o cara capaz, foi porque na hora que o Senhor chamou, ele disse, eu vou. Igualmente Filipe podia falar assim, eu estou fugindo, eu estou aqui em Samaria escondido, e está um avivamento acontecendo, por que eu deixaria esse lugar para ir para uma estrada deserta? Mas ele falou, eu vou, e ele foi. Então o Senhor pôde executar o que ele queria na vida do etíope, na vida de Paulo e na vida do Cornélio, porque 3 pessoas improváveis
se disponibilizaram a fazer o chamado louco de Deus. A gente não entende os pensamentos de Deus. Essa semana nós fomos num café de pastores e o pastor Cláudio Duarte estava ensinando para nós lá com graça e com muita beleza. E ele disse, a gente se identifica com pessoas com as quais a gente tem afinidade, né? Você, flamenguista, gosta de flamenguista. E mulheres que cozinham, conversam com mulheres que cozinham para trocar receita. Você está sempre falando com pessoas com as quais você se identifica. E com o nosso Deus? A gente não se identifica com Ele, irmãos. Você tem os seus caminhos, Ele diz, os seus caminhos não são os meus. Você tem seus pensamentos, Ele diz, seus pensamentos não são os meus. Então, como é que você lida com um Deus desse? É uma loucura. Ele quer que você vá onde você garante que nunca vai entrar. Ele quer que você diga o que você disse, que isso nunca vou dizer. Ele sempre está te pedindo para fazer o que você diz, eu sou um improvável, não pode contar comigo. Mas de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus mostra que Deus sempre trabalhou com improváveis. Na hora de construir a mais importante embarcação que esse mundo já viu, ele não achou um engenheiro naval, ele não achou sequer um marceneiro. Ele viu um cara com uma enxada na mão, fazendo um jardinzinho lá, uma horta, e o Senhor falou com Noé, Noé, eu preciso que você construa algo. O que é, Senhor? Um jardim, uma hortinha? Não, um barco de 3 andares. Senhor, eu não entendo nada disso. Não é minha ferramenta, não é meu campo de atuação, não é minha profissão. E quero até lhe dizer algo, eu nunca vi o mar está a 900 quilômetros daqui. O Senhor falou, não, isso não é problema seu. Quero que você construa o barco, e se você diz, eis-me aqui, a gente vai trabalhar em parceria. Quem foi que construiu a arca? Foi um agricultor, longe do mar, sem nunca ter feito um bote, irmão, nem de papel para o filho. Deus usa pessoas improváveis, que dizem para ele, eis-me aqui, apesar de parecer que é um plano louco. Na hora do Senhor tirar o povo de Israel do Egito e levar lá para a terra prometida, quem que Deus chamou para dirigir o povo? Um sujeito gago, assassino e procurado. Moisés. É bonito você ler o que Moisés escreveu. Mas Moisés não era o provável. Moisés era procurado, Moisés tinha executado alguém, e ele estava procurado por morte, além de ter um problema de fala. E Deus falou para ele, Moisés, é você o cara. Eu quero que você vá e faça. E ele tentou se desculpar e desculpar. O Senhor disse, não tem jeito, é você. Ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, eu vou usar seu irmão. Eu não vejo meu irmão há muito tempo. Não, eu já falei com ele, ele já está vindo ao seu caminho. Deus sempre mostra que ele já programou as coisas antes de falar com a gente. Então não adianta você dizer para Deus que você não vai fazer, porque isso estragaria o plano de Deus. Cada um de nós nasceu por um propósito. Essa é a minha palavra favorita no reino de Deus. Cada um de nós nasceu por um propósito. Enquanto você não descobre o propósito de Deus para a sua vida, você está apenas sobrevivendo. Viver é entender, meu propósito é em Maricá, é nesse lugar, é com essa pessoa. E Deus desenhou um propósito para cada um de nós. A Bíblia diz, Romanos 8, 28, 29, 30, 32, um texto lindo, mas que tem um versículo que diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Deus tem um propósito, esse propósito ele não passa fácil, ele não vem legível. Quando Deus conta para nós o propósito, normalmente nós não entendemos. E um dia eu aprendi como funciona esse verso, eu sempre falo sobre ele. Quando você está numa receita, imagina que você vai fazer um bolo de cenoura, e a mulher que vai fazer um bolo de cenoura, ela coloca os ingredientes em cima da mesa. Então, ela coloca ali, ela coloca óleo, não é? Não usa óleo no bolo de receita? Ela coloca fermento, ela coloca cenoura, ela coloca ovos, ela coloca farinha de trigo, ela coloca açúcar. Aí você olha em cima da mesa, ali estão 10 ingredientes. Nenhum desses ingredientes, irmãos, é gostoso sozinho. Pega uma colher de farinha de trigo e tenta engolir. Você se entope. Tenta comer fermento, você não aguenta. Tenta pegar um ovo atrás do outro e comer cru. Você não consegue. Ali tem ovo, ali tem farinha de trigo, ali tem fermento, ali tem cenoura, ali tem açúcar. Mas todos esses ingredientes, eles são ruins individualmente. Agora, quando a mulher pega a farinha de trigo, mistura com os ovos, e com o óleo, e com a cenoura e tudo, no final, depois de passar pelo forno, sai um bolo delicioso, que aqueles ingredientes ruins, individualmente, juntos compõem algo delicioso para a nossa vida. O que é o propósito de Deus? Se você tentar pegar o propósito de Deus da segunda-feira e fazer com que esse seja o propósito da sua vida, pode ser a segunda-feira do fermento, que você não consegue entender.
Você tem que juntar com a farinha de trigo da terça, com o açúcar da quarta, com a cenoura da quinta, com os ovos da sexta. E aí, juntando tudo, todos os ingredientes que individualmente são ruins, você consegue entender o que diz o texto. Todas as coisas contribuem, a palavra-chave é essa, juntamente para o bem dos que amam a Deus. Individualmente, eles não funcionam. Então, o propósito de Deus na vida de Ananias, na vida de Pedro, na vida de Filipe, igualmente na vida das pessoas que eles conduziram para Jesus, esse propósito foi delineado pouco a pouco. O que pode estar acontecendo hoje? Você que veio hoje aqui, que está ouvindo essa palavra, dizendo, eu quero ser usado como Ananias, eu quero ser usado como Pedro, ou como Filipe. Você pode estar fugitivo, você pode se achar um incapaz, você pode não ser letrado, como Pedro não era, mas você quer ser usado por Deus. Mas, Senhor, eu não me vejo capacitado, eu não consigo entender o teu propósito para a minha vida. Você não tem que entender o propósito. Você tem que permitir que ele aconteça de modo que todas as coisas juntas contribuam para que esse propósito se cumpra. O texto diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você não nasceu por acaso, irmão. Se você não tivesse que nascer, você morria na barriga, você nem era gerado. Se Deus permitiu que você vencesse todos os obstáculos, vivesse e chegasse até o dia de hoje, é porque Ele tem um propósito e Ele quer fazer com que esse propósito se cumpra na sua vida. E o seu propósito não tem nada a ver com você, tem a ver com os outros. Você não nasceu para você, você nasceu por causa da vontade de Deus para outras pessoas. Então, se você entende isso, diz, Senhor, assim como Ananias, eu quero usar essa expressão e dizer, eis-me aqui. A hora que você consegue soltar essas três palavras, eis-me aqui, Senhor. Deus olha para você e aí toda incapacidade é lançada nas mãos dele e ele não se preocupa com isso. Ele sabe como usar pessoas que se consideram incapazes, mas que se colocam disponíveis. Essa noite é uma noite de um encontro de improváveis, não é? Você está ouvindo dizer, Senhor, mas não é para mim, não é? Eu também já pensei assim. Eu cresci numa igreja que eu não tinha chance nenhuma. Uma igreja amada, uma igreja querida, uma igreja em que meu tio era o pastor, mas uma igreja que ele não considerava que os jovens pudessem fazer alguma coisa. Não havia um obreiro na igreja com menos de 50 anos. Todos eles tinham mais de 50. Então eu dizia, se eu quiser algum dia subir naquele púlpito, eu tenho que esperar fazer 50. Eu tinha 17, 18. O que eu fiz? Aqui nessa igreja eu não posso pregar, tem o presídio no Fonseca, lá em Niterói, vou para o presídio. Eu comecei pregando para os presos. E os presos não podem fazer nada, né? Eles estão lá atrás da divisória, você pode falar o que foi e sai correndo. Eles estão ali, não tem jeito. Eles não podem vir atrás para revidar. Então, ali eu preguei minhas melhores mensagens. Eu falava sobre o fim que vai vir, falava sobre a vingança do Senhor. E eles ficavam irados, mas eles lá e eu aqui. Depois a gente fazia o apelo, eles aceitavam lá e a gente aqui. Eu ia embora, ia para a rua. Eu ia para onde? Eu ia porque eu dizia, eu quero, Senhor, eis-me aqui. Mas não havia espaço. E eu achava que eu era um improvável dentro do meio onde eu cresci. Eu não conseguia imaginar sequer que Deus pudesse me levar para fora da minha cidade. E Deus já me levou para fora do país e para fora do continente, de tantos lugares. E eu sempre achando, o que magnetizou essa carreira foi a frase que um dia eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer usar um doido, se o Senhor quer usar uma pessoa improvável, eu estou disponível. Porque os capacitados, eles às vezes colocam barreiras para o Senhor, não é? Uma pessoa se capacita, se prepara, aí Deus diz, preciso de você lá. Senhor, eu tinha outros planos. Estava pensando em Paris, eu estava pensando em Noruega, eu estava pensando em primeiro mundo. Então, é um capacitado que Deus não consegue usar. Agora, quando Deus fala, eu preciso de alguém, e um Ananias louco diz, eis-me aqui, Senhor. Então, Deus pega aquele Ananias, leva na casa de um certo Judas, e Ananias entra e diz, irmão Saulo, o Senhor me mandou orar por você, e as escamas caem, e aí Paulo é batizado, e toda a carreira de Paulo começou a partir de um improvável que disse para Deus, eis-me aqui, Senhor. Essa noite de sábado, essa noite linda, dia 16, é isso? 17 de agosto. Irmão, não tem nada importante aparentemente acontecendo nesse dia, não é? A menos que seja seu aniversário, mas não tem nada assim. 17 de agosto, não é?
mas pode se tornar o divisor de águas na sua vida. Pode se tornar uma data marcante para essa cidade, para essa igreja. Se você simplesmente, que se vê como um Ananias escondido lá atrás, não querendo que ninguém te ache, você dizer, Senhor, eu não me vejo capaz, eu não tenho o preparo que eu gostaria, eu não tenho a condição que eu gostaria, eu não tenho a formação que eu gostaria, eu não tenho a aparência que eu gostaria, eu não tenho o sobrenome que eu gostaria, eu não tenho o contra-cheque que eu gostaria. Mas se o Senhor precisa, eis-me aqui, Senhor. E a hora que você solta essa frase, as coisas começam a acontecer. Aí Deus apronta. Deus não está procurando gente famosa, ele usou a igreja primitiva, gente que não tinha nada a ver. Quem era o pastor da igreja primitiva, irmão? Os estudiosos não conseguem achar. Porque um dia é Pedro, outro dia é João, outro dia é Tiago, cada dia um. Era quem Deus pegasse na mira, que tivesse disponível. E isso não impediu que a igreja crescesse. A igreja explodiu. E em 200 anos eles fizeram com que o mundo inteiro daquela época conhecesse o Evangelho. E hoje a gente se amarra, por quê? Quando Deus nos chama de Senhor, falta um aninho para me preparar. E alguns de nós vai dando desculpas para Deus, não é? Deus chama você está solteiro. Aí você diz, os solteiros estão aqui. Aí você diz, Senhor, deixa eu casar. Deixa eu casar, porque aí ninguém me segura. Eu e ela e eu, e aí, Senhor, amém. Aí você casa. Aí Deus fala, e aí? Aí você fala, Senhor, tem um neném vindo agora. Senhor, dá um tempinho. Esse neném nascendo, aí Senhor, agora, a alegria já chegou e tal, nasce o neném. Aí o Senhor vem, e aí, rapaz? Assim, Senhor, está muito pequenininho, tem que deixar crescer. Não pode agora sair para fazer a obra e tal, porque tem uma criança, e Senhor, primeira família, primeira igreja é a família, eu tenho que cuidar da minha família. Aí esse menino cresce, aí o Senhor aparece de novo, vamos lá agora, vamos fazer uma obra. Aí você diz, Senhor, está indo para a faculdade. Está indo para a faculdade, eu tenho que ajudar, aí o senhor entende isso aí. Mas quando esse garoto sair da faculdade, ninguém segura mais, senhor, aí ninguém segura. Aí o garoto sai da faculdade. Aí o senhor vem, e agora vamos? Você diz, Senhor, ele está casando. E esse é o papel da família, crescendo e progredindo, mas ele casando, eu e ela de novo, sozinhos, aí o Senhor pode contar conosco. Aí o filho casa e diz, Senhor, o primeiro neto está vindo. O senhor não sabe o que é neto, porque o senhor nunca teve filho. O senhor não sabe, o senhor só tem filho. Mas neto é um negócio maravilhoso, pai, o senhor tem que entender, que é um tempinho só e tal. Aí os netos crescem e o Senhor vem de novo. E aí, vamos agora? Aí você diz, Senhor, agora... Se for depois das 5, eu não posso pegar sereno. Se tiver que andar muito, as juntas já estão arrebentadas. Senhor, não posso ir longe, porque eu já não enxergo direito e tal. Você tem no final da sua vida o bagaço da laranja para dar para o Senhor aproveitar. Hoje é o melhor dia para você dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Ah, mas estou solteiro, eis-me aqui. Estou casando, eis-me aqui. Acabei de casar, eis-me aqui. Estou com filho novo, eis-me aqui. E quando nós fomos para o exterior, eu era pastor aqui no Rio de Janeiro. E eu estava com uma menina de 4 anos e uma outra que tinha nascido, estava novinho, um bebezinho. E o Senhor me falou que era hora de ir, e eu tentei convencer meu pai, ele não concordou. Tentei convencer minha mãe, meu sogro, minha sogra, ninguém, na igreja, ninguém concordou, irmãos. Mas a convicção era tão grande que eu tinha que ir, que nem a esposa eu convenci, mas ela foi porque eu usei a autoridade e disse, a gente tem que ir. Você já imaginou o que é tirar do colo dos avós uma bebê de 1 ano de idade e outra de 4 anos, outra menina? As primeiras meninas da família. Por que fazer isso? Meu sogro disse, por que você tem que fazer isso com a gente? Meu pai falou, o que você tem na cabeça, meu filho? Eu não acredito que é Deus que está te chamando. Eu falei, pai, eu acredito, eu tenho que ir. E eu fui sem nenhum dinheiro, irmãos. Como é que você vai para os Estados Unidos com a família de 4, com criança, sem nenhum dinheiro? Os móveis que eu vendi, eu paguei as passagens. E aí fui, meu cunhado no aeroporto disse assim, Jaz, eu sei que você não precisa, mas toma aqui $100 só para ser uma lembrança. E foi tudo que eu tinha, irmão, que eu não tinha nem aquele 100. Ele achou que eu estava forrado, ele disse, sei que você não precisa, mas toma aqui 100. Quando nós saltamos em Nova York, ela aí falando, amor, para onde nós vamos? Eu não sabia, não tinha ninguém me esperando. Eu não tinha um hotel, não tinha nada. E eu falei assim, você vai se surpreender. E eu também, porque eu não tinha para onde ir. E quando a gente chega lá, um sujeito grita de lá, Jason! Eu falei, opa! Ele veio. Eu falei, está esperando o quê? Esperando vocês. Eu falei, como você soube? Ninguém sabia que ia chegar. Disse, minha mãe soube que você vinha e tal. E ela preparou um jantar para vocês. Aí a Ângela olhou para mim e disse assim, você sabia, seu bandido? Eu sabia.
Você não falou isso? Falei só. Não sabia nada, irmão. Não tinha nada programado. Eu tinha fé em Deus, que Ele estava me chamando. E chegamos, fomos para a casa daquela irmã e eu disse, é só por uma noite. Chegamos lá, como se eu tivesse um lugar preparado, tudo certo. É só por uma noite, vamos ficar só hoje à noite. Chegamos lá, tinha um andar da casa preparado para nós, uma cama para nós, cama para beber, tudo. Ela disse, pastor, fica aqui até você decidir para onde você vai. Ali começamos a primeira igreja evangélica Nova Filadélfia, na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, que eu não programei, que eu não sabia que eu ia, nada que era do meu programa. Mas quando Deus falou, vamos, eu falei, eis-me aqui, Senhor. E aí, dali para frente, foi uma aventura atrás da outra com Ele. Você não espere que Deus vai te dizer o plano todo, porque Ele vai estragar o projeto. E você vai desistir. Porque se o Senhor tivesse me contado 10% do que eu ia passar, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu fui despedido da minha igreja e falei, em 2 anos eu volto. Levei 20 para voltar. Eu não sabia. Você não sabe. Por isso que Ele falou, os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus. Mas é maravilhoso, eletrizante você dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, porque Ele pode mudar seu endereço, seu estado civil, Ele pode mudar sua carreira, Ele pode mudar sua faculdade, Ele pode mudar seus relacionamentos, suas amizades, Ele muda tudo se você disser, eis-me aqui, você está entregando para Ele a chave da sua vida e dizendo, Senhor, estou contigo e não abro. Você já pensou se nessa igreja hoje, Deus conseguir achar uns 3 ou 4 que digam para Ele, como disse Ananias, eis-me aqui, que estrago no reino das trevas Deus não vai fazer usando essas pessoas. Quantos Saulos existem por aí precisando de um Ananias improvável para dar um toque? Quantos Cornélios estão por aí esperando que um Pedro indevido apareça e cumpra o papel? Quantos etíopes estão por aí esperando só que um Filipe fugitivo diácono venha e ore? Você é esse cara que Deus está procurando, você é essa pessoa que o Senhor está procurando. Agora, o mais lindo disso tudo e o mais triste, o Senhor não exige que a gente faça. Ele espera, o eis-me aqui é algo espontâneo. Eu queria que você ficasse de pé essa noite, porque eu quero te desafiar a assumir o risco de dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se você disser, eis-me aqui para o Senhor, ano que vem no aniversário no terceiro aniversário, você vai olhar, seja lá onde vocês estejam, aqui ou no salão ao lado, você vai olhar para a audiência e você vai ver pessoas, você vai ver alguns Paulos, alguns Cornélios, alguns etíopes, e você vai dizer, estão aqui por minha causa. Aquele lá veio porque, que eu não neguei para o Senhor, porque eu disse, eis-me aqui. Você não imagina o que você dá início à hora que você diz, eis-me aqui, Senhor. Independente da idade, da formação, do que você está fazendo, quando você diz isso, você abre os céus, e aí você vê a sua declaração fazer com que Deus se mova na sua direção, e aí Ele começa a contar com você. Deus tem programas maravilhosos para essa região. E com quem que Deus conta, irmãos? Com o prefeito? Com as celebridades? Não, Deus conta com pessoas simples, como eu e você, para dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu ainda não acho que eu estou formado, eu ainda não acho que estou na condição, mas se o Senhor quer me aproveitar, eis-me aqui, Senhor. Ele vai tirar os Ananias do esconderijo, vai tirar os Pedros das férias, vai tirar os Filipes do canto onde estavam, e Ele vai fazer com que essas pessoas se movam, e a gente vai ter muito testemunho para contar. Você crê nisso? Por que você não faz assim com suas mãos? Assim, põe as 2 mãos juntinhas assim. Eu quero orar por você antes que você possa dizer alguma coisa para o Senhor. Eu um dia disse para o Senhor, eis-me aqui, e nunca mais parei. Eu tinha desejo de ser um piloto de avião e nunca concluí essa carreira porque o Senhor tinha uma melhor para mim. Ele entendeu, ele falou, você quer conhecer o mundo? Eu te levo, mas por outro caminho. E me levou através da palavra, e não através das aeronaves. Você às vezes tem um sonho aí dentro do seu coração e diz, se eu disser eis-me aqui para o Senhor, vai estragar meu plano. Não, Ele vai trazer um plano melhor para a sua vida, que depois você vai dizer, muito melhor que o meu, Senhor. Ele tem relacionamentos melhores que o que você tem, Ele sabe se essa faculdade que você está programando é a certa para você, Ele sabe quem é a pessoa certa para que você se case, Ele sabe qual é o endereço certo para que você more, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, mas Ele sabe como fazer com que todas elas contribuam para o seu bem, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Pai, em nome de Jesus,
Essa noite eu oro para que alguns Ananias estejam escondidos aqui, Senhor. Eu oro para que alguns Pedros e alguns Filipes estejam no meio desse grupo bonito, selecionado que o Senhor trouxe a esse lugar. Mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, solteiros, casados, estudantes ou já formados. Senhor, não importa a condição, o Senhor está buscando gente disponível. O Senhor não está buscando os capacitados, está buscando os disponíveis, Senhor. E essa cidade, essa região, ela vai ser bombardeada pelos disponíveis que disserem para ti: eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, e tu vais começar a revelar coisas como revelaste a Filipe, dizendo: Filipe, vai para a estrada deserta e ministra para um homem que eu vou colocar no seu caminho. Vais dizer para Pedro: Pedro, desce e atende os homens que estão te procurando, porque eu os enviei. Vai dizer como disseste para Ananias: Ananias, vai e ora por Saulo, porque Saulo vai ser um instrumento nas minhas mãos. Senhor, a revelação só virá depois do eis-me aqui. A revelação só acontecerá depois que nos disponibilizarmos para ti. E essa noite, Espírito de Deus, eu quero rogar que a tua presença que faz toda a diferença, possa tocar nas vidas que estão agora com as mãos estendidas num ato simbólico, Senhor, profético, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Gente que acha que só serve para dirigir um fogão, Senhor, mas vai dirigir alguma coisa muito mais elevada, Senhor, e vai ser útil nas tuas mãos. Gente que não sabe escrever um e-mail, Senhor, mas vai estar escrevendo algo, vai estar escrevendo a história de outras pessoas. Deus, tu vais usar aqueles que nem sabem falar, Senhor, para ministrar a vida de pessoas nobres, sérias, Senhor, elevadas, e essas ganharão outras para ti. Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, tu não és bem-vindo nesse lugar, porque essa casa é tua. Nós cantamos que queremos que tu sejas bem-vindo no nosso coração. E se tu visitas o nosso coração essa noite, tu conheces as nossas inclinações, os nossos sentimentos. Essa noite, Espírito de Deus, aqueles que estão sinceramente dizendo: eis-me aqui, se tornarão em combustível para que a fogueira do Evangelho não se apague, para que o teu reino siga se expandindo, para que a igreja cresça, para que famílias sejam alcançadas, para que o teu reino se expanda, o teu nome seja glorificado, e possamos ver a tua igreja crescendo, Senhor, e a bênção alcançando outras e outras e outras e outras pessoas e famílias. Nós queremos profetizar a bênção sobre essa igreja, sobre essa região, Senhor. Ó Deus, sobre as pessoas que estão aqui, os que vieram essa noite a esse lugar, Senhor. Que essas mãos estendidas, Pai, recebam a capacitação do Senhor para orar por outros, para tocar em outros, para ministrar a outros, para ensinar o caminho para outros, para tomar a palavra nas mãos, Senhor, para assinarem papéis, para dizerem sim, dizerem não, para apontarem o caminho. Usa os pés, Senhor, de cada um desses, para andarem por onde o Senhor quer que andem, para irem aonde o Senhor quer que vão, Senhor. Use essas vidas, Pai, em nome de Jesus. E toda barreira de embaraço, de timidez, nós declaramos caída por terra agora, em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor comece a usar, Senhor, aqueles que se consideram improváveis, que se acham incapacitados, e que nessa noite, Senhor, Ananias e Pedros e Filipes sejam levantados, Senhor, de modo que toda a descendência, Senhor, os que descendem de Jafé, de Cão, de Sem, sejam alcançados, e aqueles que descendem, Senhor, de outras famílias, que vieram de outras cidades, Senhor, e que se reúnem ao nosso redor, sejam alcançados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos isso e já celebramos a vitória, pelo Teu uso nas nossas vidas, pelas vidas disponibilizadas e pela Tua operação através de nós, em nome de Jesus. Se você crê nisso, use suas mãos e dê um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor. Aleluia. Não dá para terminar, né? É muito bom. Tenho certeza que você está saindo daqui hoje diferente. Tenho certeza que você pode produzir mais. Se você ainda não produz, esse é o tempo. Esse é o tempo de você fazer mais no Senhor. Você produzir mais no Senhor. Sabe que você está aqui hoje, não por acaso, mas porque Deus preparou esse dia para que você estivesse aqui.
Deus preparou esse momento para que essa palavra fosse lançada no teu coração. E com a sua permissão, vai dar bons frutos. E com o seu interesse, com a sua participação, o Senhor vai produzir através da sua vida. Seja um Ananias, seja disponível para o Senhor. Seja um homem, uma mulher envolvido com o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você necessita, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, eis-me aqui. Que seja essa a frase que você fale para Jesus nessa noite. Eis-me aqui. Senhor Deus, conduza-nos, ó Pai, a lugares ainda maiores. Há lugares, Senhor, que não planejamos. Há lugares, talvez, que nós não tenhamos envolvimento porque nos negamos a fazer, Senhor. Mas que seja feita em nós a Tua vontade. Um novo tempo de Deus em nossas vidas. Um novo tempo de Deus chegou em nós. Um novo tempo de Deus chegou aos nossos corações. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome.